Quem passa pelo Fórum Imperial no coração de Roma e admira os vestígios da antiga civilização que durante anos perseguiu e subjugou os cristãos, nem imagina que ali, entre tantas construções históricas, se esconde uma dedicada ao Pai terreno de Jesus, uma igreja do século XVI construída em honra a São José e que, segundo conta a história, teria sido idealizada por uma congregação de carpinteiros. Decididos a erguer um templo em homenagem ao patrono, os chamados falegnami em italiano deram início à construção do edifício em 1597. A igreja foi erguida sobre o antigo cárcere Mamertino, que na época das perseguições serviu de prisão para São Pedro e São Paulo. O templo, construído pelos artesãos da madeira, teve a fachada concluída em setembro de 1602. Meses depois, operários finalmente concluíram a cobertura da igreja, a mesma que viria abaixo 4 séculos depois. Em 30 de agosto de 2018. Eram quase 3 horas da tarde pelo horário italiano, quando as câmeras de segurança da igreja registraram o exato momento em que o teto do templo despencou sobre a nave central. A queda da cobertura trouxe abaixo toda a caixaria de madeira, em tons dourados, repleta de esculturas sobre a Natividade e a vida dos santos Pedro e Paulo. Um verdadeiro tesouro que arquitetos e restauradores tiveram o desafio de recuperar do meio dos escombros. Era novembro de 2018, quando o grupo deu início a uma delicada operação de triagem, limpeza, catalogação e documentação de todo o material. Graças à dedicação destes profissionais, foi possível recuperar metade dos elementos decorativos e 90% das esculturas em madeira. Una delle fasi di ricostruzione e restauro. Uma das fases de reconstrução e restauro da igreja de São José dos Carpinteiros depois do desabamento foi exatamente a recolocação da caixaria de madeira. E foi muito complexo, porque foi preciso reposicionar elementos, quadros e esculturas nas suas posições originais. Por sorte, graças ao trabalho realizado na fase de recuperação dos materiais com base na posição em que eles caíram, ao escaneamento do relevo feito antes do desabamento e as fotos do local, conseguimos recolocar a maior parte do material. Ricollocare la maggior parte dei materiali. Enquanto os restauradores trabalhavam para recuperar as esculturas danificadas pelo incidente, um grupo de operários iniciava a montagem das obras de suporte temporário no interior da igreja. Do lado de fora, o desafio era reconstruir a estrutura de suporte ao teto, que ficou bastante destruída. Um longo trabalho dividido em etapas, que só ficou pronto quase um ano após o desabamento, e foi concluído com uma bênção dada pelo então reitor da igreja, Monsenhor Daniele Libanori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. As obras de reconstrução da igreja envolveram centenas de profissionais, engenheiros, arquitetos, arqueólogos, restauradores, historiadores, técnicos, enfim, homens e mulheres que uniram seu talento e conhecimento para recuperar o patrimônio deixado pelos artesãos. Juntos, eles utilizaram as mais modernas técnicas de engenharia, arquitetura e restauração para reproduzir em detalhes tesouros que os falegnami criaram com as próprias mãos. Após 3 anos de obras, a igreja finalmente foi reaberta. Um momento que o cardeal Ângelo de Donatis, vigário-geral do Santo Padre para a Diocese de Roma, fez questão de registrar na festa dedicada ao padroeiro. Potete immaginare oggi quanto è grande la gioia nel poter celebrare qui questa Eucaristia. Vocês podem imaginar a alegria que é celebrar aqui essa Eucaristia.
Não é uma inauguração porque ela já foi feita, mas é um reencontro para render graças ao Senhor exatamente na solenidade de São José, a quem é dedicada essa igreja. E para agradecer por aquilo que vivemos, pelo itinerário que empreendemos aqui nos trabalhos, na agilidade com que tudo foi feito nesse período, eu gostaria de colocar sobre o altar justamente a entrega de tantos que trabalharam, a disponibilidade que ofereceram e o talento que foi colocado à disposição. Tudo isso eu gostaria de colocar sobre o altar para agradecer ao Senhor pelas mãos de São José. Per le mani di San Giuseppe. Graças a essa união de esforços, hoje é possível ver o resultado de todo esse trabalho. E quem entra aqui fica absolutamente maravilhado de visitar esse lugar. Desde que foi consagrado em 11 de novembro de 1663, o templo se tornou espaço de oração e penitência para devotos do mundo inteiro. Um símbolo da vida e do testemunho de São José, que aqui permanecem mais atuais do que nunca. Os afrescos que decoram as paredes da igreja destacam alguns dos momentos mais significativos da história do carpinteiro. Um homem vigilante, protetor e carinhoso que não mediu esforços para cuidar da Sagrada Família. As obras de Marco Túlio Montanha, que decoram o oratório anexo, mostram essa presença constante. José sempre zeloso a Maria e a Jesus na missão de proteger os dois. Nas capelas laterais, que parecem pequenos refúgios, é possível admirar obras como a Natividade de Carlo Maratta, que eterniza a cena do nascimento de Cristo, e o Trânsito de São José, de Bartolomeu Colombo, que retrata o pai terreno de Jesus já em seu leito de morte. No altar principal da igreja, a imagem do carpinteiro com o menino Jesus nos braços. Mas é olhando para o alto que os visitantes podem apreciar o resultado do trabalho de engenheiros, arquitetos e restauradores envolvidos na reconstrução da igreja. O teto em madeira dourada, que retrata cenas importantes da vida de São José. No centro da estrutura, é possível ver um presépio rodeado por 4 figuras angelicais. Aqui, José aparece com a Sagrada Família. Dai Vangeli si evince come Giuseppe sia stato scelto. Dos evangelhos se percebe que José foi escolhido para proteger a Sagrada Família exatamente porque era o mais fraco e por isso o mais justo para ser o guardião de Cristo e da Virgem Maria. Assim como nós que somos fracos e tantas vezes nos sentimos inaptos, Deus escolhe exatamente aquele que podia dizer não, que tinha as próprias fraquezas. Que manifesta le proprie debolezze. Graças ao know-how dos profissionais envolvidos, à Santa Sé e à solidariedade dos fiéis que ajudaram a reconstruir o edifício enviando doações, a igreja volta a ser reduto dos devotos para a comemoração do dia em honra ao carpinteiro, 19 de março. Um espaço para orar e se inspirar no testemunho de José. Os desafios e provações que ele enfrentou para cumprir os desígnios de Deus fazem lembrar que não estamos sozinhos diante das adversidades que tantas vezes nos fazem cair e desanimar. E mostram que quando confiamos e nos reerguemos em Deus, nos tornamos mais fortes e resilientes, assim como José e a igreja dedicada ao protetor dos falegnami. E nel Vangelo vediamo che Giuseppe sempre. No Evangelho, vemos que José sempre tem um comportamento de abertura a Deus, e o verbo que se usa para se referir a ele é o verbo erguer. Se ergueu e levantou Maria, se ergueu e partiu para o Egito. Essa figura de José como um homem que se ergue, que não se deixa imobilizar pelo cansaço, as dúvidas e o medo, é um encorajamento a todos nós. É um grande encorajamento per noi.